pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcelo. Nessa aula iremos trabalhar com o conteúdo de triângulos. Especificamente nessa aula iremos trabalhar com os seguintes conteúdos: a introdução, os elementos formadores dos triângulos, a desigualdade triangular, a classificação dos triângulos e os pontos notáveis de um triângulo. Vamos começar com os conteúdos então. Introdução. Triângulo é um polígono formado por 3 lados e 3 ângulos. Vejamos aqui a sua representação gráfica. Então aqui nós temos a representação de um triângulo com os seguintes pontos, os pontos de encontro desses segmentos de reta. É o ponto A, o ponto B e o ponto C. O triângulo ABC é formado por 3 segmentos com pontos comuns 2 a 2, que nesse caso são o segmento de reta AB, o segmento de reta BC e o segmento de reta CA. Então, esse segmento é ligado aos pontos A, B e C. Esses pontos são ligados 2 a 2, como vocês podem observar na representação gráfica. Elementos formadores. Observe o seguinte triângulo. Nesse triângulo, nós temos os pontos A, S, C, que são chamados de vértice. Então, é exatamente o encontro das semirretas formadoras dos triângulos. Os lados, AS, SC e CA. Os ângulos internos, o ângulo A, o ângulo S e o ângulo C. Os ângulos externos, o ângulo Azinho, o ângulo Szinho e o ângulo Czinho. Observação: o triângulo ele não possui diagonal, ou seja, é o único polígono que não possui diagonal. O que é diagonal? A diagonal é um segmento de reta que liga internamente 2 pontos. No caso do triângulo, esse segmento de reta que liga 2 pontos são exatamente os lados. A soma dos ângulos externos com o interno, formado pelo mesmo vértice, é sempre igual a 180 graus. Nesse caso, nós podemos observar aí na imagem que o ângulo externo, somado com o ângulo interno, vai formar um ângulo raso. E nós sabemos que o ângulo raso é igual a 180 graus. Ou seja, a soma do ângulo externo com o ângulo interno, formado por um mesmo vértice, é sempre igual a 180 graus. Beleza? Vamos continuar. Desigualdade triangular. Em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Por exemplo, se eu tenho o triângulo com os vértices A, B, C e os seguintes lados, Azinho, Bzinho e Czinho, nós vamos ter as seguintes desigualdades triangulares. O ângulo A ele é sempre menor que a soma dos ângulos B mais C. O ângulo B é menor que a soma do ângulo A com o ângulo C. E o ângulo C é menor do que a soma do ângulo A mais o ângulo B. E os lados desse triângulo ABC são Azinho, Bzinho e Czinho, como eu tinha falado anteriormente. Vamos ver aqui um exemplo de como funciona essa desigualdade triangular com números. Por exemplo, diga se existe ou não um triângulo cujos lados medem, na letra A, 5 cm, 7 cm e 3 cm. Na letra B, 3 cm, 2 cm e 7 cm. Vamos ver aqui a solução. Na desigualdade triangular, nós sabemos que o ângulo A ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. O ângulo B tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E o ângulo C tem que ser menor do que a soma dos outros dois ângulos. Aplicando para a letra A, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que o primeiro ângulo, 5 cm, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, 5 cm tem que ser menor do que 7 mais 3. E isso realmente acontece, né? Porque 7 mais 3 é 10 e realmente o 5 ele é menor do que a soma dos outros dois ângulos. O ângulo 7 tem que ser menor do que a soma dos outros dois, do que a soma de 5 mais 3.
E isso também podemos verificar, porque 5 mais 3 é 8 e 7 é menor do que 8. O lado 3 ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. No caso, 7 mais 3. Isso também acontece. Podemos observar que 7 mais 3 é igual a 10 e o 3 é menor do que 10. Então, nesse caso, na letra A, nós podemos formar um triângulo com esses lados dados. 5 centímetros, 7 centímetros e 3 centímetros. Então, todas as vezes que essas três desigualdades forem verificadas, com certeza com esses lados dados podemos formar um certo triângulo. Vamos ver aqui a letra B. Na letra B, o primeiro lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E isso nós podemos verificar que é verdade, né? Por quê? Porque 3 ele é menor do que a soma de 2 mais 7. No segundo, para o 2, ele tem que ser menor do que a soma de 3 mais 7. E isso também é verdade. Porque 3 mais 7 é igual a 10 e 2 ele é menor do que 10. Então aqui nós também podemos verificar. Só que nesse terceiro caso, o lado 7 ele tem que ser menor do que o lado 3 mais 2. Só que isso não acontece. Por quê? Porque 3 mais 2 é 5 e 7 é maior do que 5. Então houve uma falha, uma falha correspondente à desigualdade triangular que nós vimos, correspondente à definição. Nesse caso, nós não podemos formar um triângulo com esses lados, 3 centímetros, 2 centímetros e 7 centímetros. Por quê? Porque não satisfez as desigualdades triangulares. Beleza? Vamos continuar. Classificação dos triângulos. Os triângulos, eles são classificados de acordo com os lados e também de acordo com os ângulos. Vamos ver aqui a sua classificação quanto aos lados. Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, que é um triângulo que possui os três lados congruentes, ou seja, possui os três lados com a mesma medida. Por exemplo, aqui nós temos o triângulo ABC e nós dizemos que o lado AB é congruente ao lado BC, que é congruente ao lado CA, ou seja, a medida desses lados são iguais. Isósceles. O triângulo isósceles é um triângulo que possui dois lados congruentes e o terceiro não congruentes, ou seja, a medida de dois lados são iguais e o terceiro lado tem medida diferente. Por exemplo, aqui nessa representação gráfica nós temos o triângulo USW, onde os lados US e o W são de mesma medida, ou seja, são congruentes, e o terceiro lado tem medida diferente. E nós chamamos esse lado SW de base do triângulo, onde o ângulo S e o ângulo W são ângulos da base e são ângulos congruentes. E nós chamamos de ângulo U o ângulo do vértice. Bacana, beleza? Vamos continuar. Triângulo escaleno possui os três lados não congruentes, ou seja, as medidas dos três lados de um triângulo escaleno são diferentes. Aqui na figura nós temos que o triângulo PRQ tem três lados de medida diferentes. Com isso nós dizemos que o lado RP é diferente do lado PQ, que é diferente do lado RQ. E a classificação quanto aos ângulos são as seguintes. Acutângulo. Um triângulo acutângulo é aquele que possui os três ângulos agudos, ou seja, os três ângulos menores que 90 graus. Então, nesse caso, na figura aqui nós podemos observar um triângulo acutângulo. O ângulo A, o ângulo S e o ângulo C são ângulos agudos, ou seja, são ângulos que medem menos que 90 graus. Triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de medida igual a 90 graus. Aqui nós temos uma representação gráfica de um triângulo retângulo. Podemos observar que o ângulo S ele é um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos a representação com esse quadradinho e a bola no meio, que representa um ângulo reto.
Então, nós podemos dizer que a medida do ângulo S é igual a 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. E nós temos um triângulo obtusângulo, que é um triângulo que possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Como nós vimos lá na aula de ângulos, nós sabemos que um ângulo obtuso é aquele ângulo que mede maior que 90 graus, que tem uma medida maior que 90 graus. Nesse caso aqui, nós temos a representação gráfica de um triângulo obtusângulo, onde o ângulo J ele é um ângulo obtuso. Nesse caso, nós podemos representar que a medida do ângulo J é menor do que 180 e maior do que 90. E também podemos representar da seguinte forma: a medida do ângulo J está entre 90 e 180. É maior do que 90 e menor do que 180. Observação: em hipótese nenhuma, um triângulo pode ter mais de um ângulo reto ou mais de um ângulo obtuso, pelo fato de a soma dos seus ângulos internos sempre ser igual a 180 graus. Então, só relembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre igual a 180 graus. Pontos notáveis de um triângulo. Para compreendermos os pontos notáveis de um triângulo, é importante entendermos as diversas denominações de seus segmentos, pois são esses segmentos que vão nos informar a respeito desses importantes elementos. Então, nós iremos trabalhar aqui os segmentos, que são as sevianas. Dentro das sevianas, nós iremos ver a mediana, nós iremos ver a altura, nós iremos ver a bissetriz interna e nós iremos ver a bissetriz externa de um triângulo. E depois iremos ver a mediatriz. E quando nós estivermos trabalhando com esses segmentos, iremos ver os seguintes pontos notáveis, que são o baricentro, o ortocentro, o iscentro e tem mais o circuncentro, que não está aqui, mas vocês vão poder ver mais adiante. Circuncentro. Vamos ver cada um desses aqui. Primeiramente aqui as sevianas. Sevianas são qualquer segmento que une um vértice do triângulo ao seu lado oposto. Então, qualquer segmento que liga o vértice de um triângulo ao lado oposto é chamado de seviana. Nesse caso aqui, nós temos que o segmento AM é uma seviana relativa ao lado CB. E o segmento BT é uma seviana relativa ao lado AC. Dentro das sevianas, nós iremos ver aqui, começando com a mediana. Mediana é o segmento originado em um vértice do triângulo, dividindo o lado oposto a esse vértice em segmentos congruentes. Ou seja, divide o lado oposto em duas partes de medidas iguais. Aqui na imagem nós temos um triângulo RPQ e o ponto M, que é exatamente o ponto onde encontra a mediana RM1. Então, o ponto M ele divide o segmento PQ em duas partes iguais. Então, M1 é igual ao segmento PQ dividido em 2. E o segmento RM1 é a mediana relativa ao lado PQ e define o ponto M1, os segmentos congruentes PM1 e M1Q. Então aqui nós temos a mediana, que é esse segmento de reta R, M1, e esse segmento de reta ele vai dividir o segmento PQ, o lado do triângulo PQ, em dois lados congruentes, ou seja, em dois lados de mesma medida, que é o lado PM1 e M1Q. Beleza? O encontro dos três segmentos dito mediana de um triângulo é chamado de baricentro. Então nós sabemos que todo triângulo ele tem três medianas e o encontro dessas três medianas forma um ponto chamado de baricentro. Aqui na figura nós temos o triângulo RPQ e as seguintes medianas, que é RM1, PM2 e QM3. Então o ponto de encontro que eu chamei de ponto G é exatamente o baricentro desse triângulo. Então RM1 é a mediana relativa ao lado PQ, PM2 é a mediana relativa ao lado RQ,
QM3 é a mediana relativa ao lado PR. E o ponto G é o baricentro do triângulo RPQ. Altura é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado ou com o seu prolongamento. Vamos ver aqui uma representação da altura de um triângulo, nesse caso um triângulo PSR. Aqui nós temos o segmento PH é perpendicular ao segmento SR, ou seja, esse segmento PH ele forma um ângulo com o segmento SR de 90 graus. E o segmento PH é a altura relativa ao lado SR. Aqui nós temos uma outra representação da altura de um triângulo. Aqui nesse caso nós temos AH é perpendicular ao lado BC. E esse AH é a altura relativa ao lado BC. Podemos observar que essa altura ela vai formar um ângulo de 90 graus com o segmento BC, nesse caso com o prolongamento do segmento BC. Todo triângulo possui três alturas que se encontram em um único ponto, e esse ponto de encontro dessas alturas é chamado de ortocentro. Observe as alturas e o ortocentro nos diferentes triângulos. Então aqui nós iremos ver esse ortocentro para cada um dos tipos de triângulo, começando aqui com o triângulo acutângulo. Aqui nós temos a representação gráfica e os seguintes segmentos. O segmento AH é a altura relativa ao lado BC. O segmento BH' é a altura relativa do lado AC. E o segmento CH2' é a altura relativa do lado AB. E o ponto O é o ortocentro do triângulo. Então aqui nós temos as alturas e esse ponto de encontro dessas alturas é exatamente o ortocentro. Isso para o triângulo acutângulo. Uma observação: nesse caso, o ortocentro pertence à região interna do triângulo e não coincide com nenhum dos vértices. Vamos ver agora esse ponto para o triângulo obtusângulo. Aqui nós temos a representação gráfica e os seguintes segmentos. AH é a altura relativa ao lado BC. BH' é a altura relativa ao lado AC. E CH2' é a altura relativa ao lado AB. E o ponto O é o ortocentro do triângulo. Nesse caso, o ortocentro não pertence à região interna do triângulo, mas sim à região externa, como vocês podem observar na imagem. Triângulo retângulo. Vamos ver esse ponto ortocentro no triângulo retângulo. Aqui nós temos a representação gráfica de um triângulo retângulo e as suas seguintes alturas. O segmento AH é a altura relativa ao lado BC. O segmento CA é a altura relativa ao lado AB. E o segmento BA é a altura relativa ao lado AC. E o ponto A é o ortocentro do triângulo. Podemos observar que coincidiu o ortocentro com o ponto A. Nesse caso, duas das alturas coincidem com os lados AC e AB. E o ortocentro coincide com o vértice A. Nesse caso, nós temos que o lado BA é exatamente a altura relativa ao lado AC e o lado CA é exatamente a altura relativa ao lado AB, e o ortocentro ele coincidiu com o vértice A, com o ponto A. Bissetriz interna. Bissetriz interna de um triângulo é o segmento originado no vértice do triângulo, gerando nesse caso dois ângulos congruentes. Nesse caso aqui nós vemos a representação gráfica aqui. Nós temos que o segmento AR é a bissetriz interna, ou seja, é um segmento de reta que divide esse ângulo A em dois ângulos congruentes. Nesse caso o ângulo H e o ângulo Y. Esses ângulos são
congruentes, tem a mesma medida. O segmento AR é a bissetriz interna em relação ao ângulo A. Ficou misturado as letras aí, mas em relação ao ângulo A. E divide esses ângulos, e divide esse ângulo A em dois ângulos congruentes, como vocês podem observar. O ângulo H e o ângulo Y. São ângulos congruentes que são divididos exatamente pelo segmento de reta AR. O encontro entre as bissetrizes internas a um triângulo é chamado de icentro. O centro da circunferência inscrito nesse triângulo. Ou seja, o incentro é o centro da circunferência inscrito em um triângulo, que é formado pelo encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Aqui na representação gráfica nós temos o ponto I, que representa o incentro, e as seguintes bissetrizes internas: AR, BN e CM. O ponto I é o ponto de encontro entre as bissetrizes internas do triângulo ABC. Teorema da bissetriz interna. Então nós aprendemos o que é bissetriz interna e agora nós iremos ver o seguinte teorema. Consideremos o triângulo ABC e a bissetriz interna relativa ao vértice A. Aqui nós temos a representação gráfica, o triângulo ABC e a bissetriz interna AH, que divide esse ângulo A em dois ângulos congruentes. Dessa figura nós obtemos o seguinte: nós obtemos que o lado BH, o segmento BH, está para o segmento HC, assim como o segmento AB está para o segmento AC. A bissetriz de um ângulo interno de um triângulo determina sobre o lado oposto dois segmentos proporcionais, como nós vemos aqui anteriormente. Nós vemos que o segmento BH está para o segmento HC, assim como o segmento AB está para o segmento AC. Essa relação nós chamamos de teorema da bissetriz interna. Ok? Bissetriz externa. Bissetriz externa de um triângulo é o segmento situado entre o vértice e a intersecção com o prolongamento do lado oposto a esse vértice. Essa bissetriz, ela divide o ângulo externo formado neste vértice em valores congruentes. Então, de forma prática, isso aqui vai ficar o seguinte, que nós temos um triângulo PRQ e nós temos os seus prolongamentos. Aqui nós temos o prolongamento de RQ e nós temos o prolongamento de PQ. Esse segmento de reta RM que encontra esses prolongamentos, ele é chamado de bissetriz externa do triângulo PRQ. RM é a bissetriz externa em relação ao ângulo R, como vocês podem observar aí na imagem. Aqui nós temos a representação da bissetriz externa de um triângulo em relação a um outro ângulo. Nesse caso, nós temos a bissetriz externa em relação ao ângulo P. Aqui nós temos o triângulo PRQ, nós temos o prolongamento do lado QP e nós temos o prolongamento do lado RQ. E esse segmento de reta que parte do ponto P e encontra o prolongamento do lado RQ é exatamente a bissetriz externa em relação ao ângulo P. E aqui nós temos a outra representação da bissetriz externa em relação, agora nesse caso, em relação ao ângulo Q. Aqui nós temos o triângulo PRQ, nós temos o prolongamento do lado RQ, nós temos o prolongamento do lado RP, e esse segmento de reta que parte do ponto Q é chamado de bissetriz externa em relação ao ângulo Q. Mediatriz. A mediatriz é o segmento que passa pelo ponto médio ao lado do triângulo, o ponto médio do lado do triângulo e é perpendicular a esse lado. Então, mediatriz é o segmento que passa pelo ponto médio do triângulo e é perpendicular a esse lado. Vamos verificar aqui na figura. Aqui nós temos as seguintes
mediatrizes. A mediatriz M1, aqui ficou M2, mas é M1. Nós temos a mediatriz M2 e nós temos a mediatriz M3. M1 é a mediatriz em relação ao lado BC. M2 é a mediatriz em relação ao lado AB. E M3 é a mediatriz em relação ao lado AC. O encontro das três mediatrizes do triângulo nós chamamos de circuncentro. Então, esse ponto de encontro que eu chamei de ponto C, de encontro dessas três mediatrizes, é chamado de circuncentro. Beleza? Conseguiram entender? Vamos continuar. Olha só, pessoal, na aula de hoje era isso. Nós trabalhamos aqui os conceitos iniciais de triângulo. Na próxima aula nós iremos dar continuidade a esse assunto, iremos trabalhar com triângulos congruentes e outros assuntos mais. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu irei ajudar a cada um de vocês.